Era uma noite fria e nebulosa, daquelas em que o silêncio só é quebrado pelo uivo distante do vento. Parecia dançar entre as árvores retorcidas e sombrias. O céu, encoberto por nuvens densas, apagava qualquer traço de luar, criando uma atmosfera opressiva. Os poucos postes de luz ao longo da estrada piscavam, como se estivessem prestes a apagar, aumentando a sensação de inquietude. No meio desse cenário lúgubre, 4 amigos, José, Ana, Mateus e Lucas, todos na faixa dos 20 anos, decidiram desafiar seus medos, visitando uma atração de Halloween recém-inaugurada. Casa dos Pesadelos. A lenda urbana sobre a casa já havia se espalhado pela cidade. Contavam histórias de pessoas que entraram e saíram diferentes, mudadas, marcadas por algo que viram lá dentro. Mas era difícil saber onde terminava a verdade e começava a ficção. O grupo estava determinado a descobrir. A fachada da casa era uma visão que evocava terror e mistério. Parecia uma construção esquecida pelo tempo. Madeiras apodrecidas pelo clima, janelas quebradas e parcialmente cobertas por tábuas, deixando apenas brechas por onde o vento assobiava com um lamento triste. Uma placa de néon, piscando de forma irregular, exibia o nome da atração com letras faltando, dando a impressão de que a própria casa não queria ser encontrada. A hesitação era palpável enquanto o grupo se aproximava. José, o mais reservado e avesso a aventuras desse tipo, sentia um frio na espinha. Sua mente estava inundada por pensamentos sômbrios, imaginando o que poderia estar à espreita nas sombras daquela casa. "Tem certeza que a gente deveria estar fazendo isso?" ele perguntou, a voz tremendo levemente. Ana, sua namorada, riu, tentando aliviar a tensão. "Vai ser divertido, José. É só uma atração, nada real. Eles colocam efeitos especiais para nos assustar, mas é tudo de mentira." Mateus, sempre o cínico do grupo, sorriu de forma irônica. "Talvez eles tenham contratado um ator para nos perseguir com uma motosserra de verdade. Quem sabe, né?" Lucas, o mais corajoso, ou talvez o mais imprudente, apenas balançou a cabeça, mostrando uma confiança inabalável. "Estamos aqui para nos divertir, pessoal. Relaxa, talvez a gente até saia daqui com uma história boa para contar." Finalmente, chegou a vez deles. A porta da frente se abriu com um rangido prolongado e assustador, convidando-os a entrar. O corredor de entrada era estreito e mal iluminado. As paredes cobertas de teias de aranha falsas e fotografias antigas que pareciam segui-los com os olhos enquanto passavam. Cada passo parecia ecoar no vazio, amplificando a sensação de que estavam completamente sozinhos, apesar de saberem que outras pessoas também estavam lá dentro. O ar estava frio, quase gélido, e tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo metálico. A tensão entre o grupo aumentava a cada passo. "Esse lugar é muito mais sinistro do que eu esperava", murmurou Ana, abraçando-se para conter um arrepio. De repente, uma porta à direita se abriu com um estrondo, revelando uma figura encapuzada que os observava com olhos que brilhavam no escuro. Era impossível distinguir seu rosto sob o capuz, apenas a sensação inquietante de que estavam sendo vigiados por algo não humano. Os amigos se entreolharam, hesitando, mas decidiram seguir em frente. Cada nova sala pela qual passavam parecia mais surreal e perturbadora que a anterior. O chão de madeira rangia de maneira sinistra sob seus pés, e o ar se tornava mais denso, quase sufocante. Uma sensação de pavor crescente se instalava neles, como se estivessem entrando em um pesadelo do qual não poderiam escapar. José, que já estava nervoso desde o início, sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ouviu passos atrás de si. "Vocês ouviram isso?" lhe perguntou, virando-se rapidamente, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão impenetrável. A casa parecia viva, consciente de sua presença. Em um dos quartos, encontraram uma cena perturbadora. Manequins vestidos como pessoas comuns, todos parados em posições estranhas, como se tivessem sido pegos no meio de suas atividades diárias e petrificados no tempo. Mateus, fascinado pela bizarrice da cena, aproximou-se de um dos manequins, notando o nível de detalhe assustador. O manequim tinha rugas finas no rosto, cabelos cuidadosamente penteados e até mesmo veias visíveis em suas mãos. "Isso é perturbadoramente real", sussurrou Mateus, quase sem fôlego. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, as luzes piscaram, e por um breve segundo, ele jurou que viu o manequim mover a cabeça. "Vamos sair daqui", sugeriu Ana, tentando esconder seu medo crescente. Isso não é normal. Mas a casa parecia conspirar contra eles, fechando portas e bloqueando caminhos, forçando-os a continuar explorando seus horrores.
Em uma sala mal iluminada, Lucas encontrou um espelho antigo, empoeirado e rachado nas bordas. Ele olhou seu reflexo e, por um momento, viu uma figura sombria atrás dele. Um vulto indistinto que desapareceu quando ele se virou para confrontá-lo. Um frio percorreu sua espinha, mas ele decidiu não contar aos outros, para não assustá-los ainda mais. A casa continuava a brincar com os sentidos deles, misturando realidade e ilusão de maneiras cada vez mais perturbadoras. Enquanto continuavam, o grupo foi separado em um labirinto de corredores estreitos e mal iluminados. A sensação de estarem sendo observados e perseguidos crescia a cada momento. Ana e José, agora sozinhos, ouviram um choro distante, um som frágil e desesperado que parecia vir de uma criança. Decidiram seguir o som, na esperança de encontrar uma saída, ou pelo menos entender o que estava acontecendo. Mas a casa, com seus corredores tortuosos e portas que pareciam mudar de lugar, os levou a um pequeno quarto sombrio. No centro da sala, uma boneca antiga estava sentada com o rosto voltado para eles. A boneca tinha um vestido branco sujo e rasgado, e seus olhos de vidro pareciam cheios de dor. Pior ainda, lágrimas de sangue escorriam pelo rosto da boneca, manchando seu vestido e o chão ao redor. Isso não é real. Isso não pode ser real, disse Ana, recuando, mas incapaz de desviar o olhar da boneca. José, tentando manter a calma, sugeriu que saíssem imediatamente, mas o som de passos ecoando nas paredes fez com que eles hesitassem. Acho que não estamos sozinhos, ele sussurrou, a voz tremendo. Enquanto isso, Mateus e Lucas, por outro lado, encontraram uma porta trancada que levava ao porão. Talvez a saída esteja lá embaixo, sugeriu Lucas, mesmo que o instinto dissesse para ficar longe daquele lugar. Desceram as escadas de madeira rangente e o ar tornou-se mais pesado e úmido. O porão era uma visão infernal, com paredes de pedra cobertas de musgo e correntes enferrujadas penduradas no teto. A única luz vinha de uma lâmpada fraca e oscilante, lançando sombras que pareciam se mover sozinhas. No fundo do porão, avistaram uma figura encurvada sobre uma mesa, murmurando algo ininteligível. Lucas, cauteloso, chamou Mateus para recuar, mas antes que pudessem se mover, a figura se virou lentamente, revelando um rosto desfigurado, como se tivesse sido queimado e remendado várias vezes. Os olhos da figura eram vazios, sem alma, e o som gutural que saía de sua boca era mais aterrorizante do que qualquer coisa que poderiam imaginar. Sem pensar duas vezes, eles correram de volta das escadas, o medo os impulsionando. O grupo finalmente se reencontrou na saída da casa, todos visivelmente abalados e suados pela experiência. Havia um silêncio entre eles, o entendimento mútuo de que algo muito errado acontecera lá dentro. Ao saírem, encontraram um funcionário da atração, que os observou com um sorriso estranho. Sem dizer uma palavra, ele apontou para uma placa que dizia: "A Casa dos Pesadelos, cuidado com o que você encontra lá dentro, pode nunca mais sair." Que começou como uma noite de diversão, se transformou em algo que eles nunca esqueceriam. Mesmo depois de saírem da casa, a sensação de que algo os acompanhava nunca os deixou. Os pesadelos daquela noite não ficaram confinados à casa. Cada um dos amigos começou a ter visões perturbadoras. Sonhos nos quais eram perseguidos por sombras e vultos que não podiam ser identificados, mas que pareciam incrivelmente reais. Ana começou a ouvir sussurros quando estava sozinha em seu apartamento. Vozes que diziam coisas que ela não conseguia entender. Mas as palavras pareciam se enroscar em sua mente, deixando-a em um estado de constante paranoia. Ela evitava espelhos e reflexos, pois sempre que olhava para eles, via algo que não deveria estar lá. Uma figura sombria, pairando logo atrás de si, observando-a com olhos vazios. A cada noite, os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes, e ela começou a sentir como se não estivesse sozinha em seu próprio quarto, mesmo quando todas as portas estavam trancadas. José, por sua vez, desenvolveu um medo profundo da escuridão. Ele passou a dormir com as luzes acesas, mas mesmo assim, não conseguia escapar da sensação de que algo estava escondido nas sombras, esperando o momento certo para atacá-lo. As sombras em seu quarto pareciam ganhar vida, esticando-se em direção a ele, enquanto seus sonhos eram povoados por criaturas que se arrastavam na penumbra, prontas para agarrá-lo. Ele começou a acordar no meio da noite, suando frio e com a respiração ofegante, sempre com a impressão de que algo havia acabado de se mover na escuridão ao seu redor. Mateus, que sempre fora cético e desapegado, começou a ver vultos no canto de seus olhos, sempre à espreita,
mas que desapareciam quando ele tentava focar neles. Ele ficou obcecado com a ideia de que estava sendo perseguido, verificando compulsivamente portas e janelas para garantir que estavam trancadas. Começou a evitar sair de casa e desenvolveu uma compulsão por manter todas as luzes acesas, como se isso pudesse afastar o que quer que o estivesse seguindo. No entanto, não importava o quão seguro ele tentasse se sentir, a sensação de que algo o observava persistia, assombrando-o até nos momentos de vigília. Lucas, o mais corajoso do grupo, começou a ter visões que se manifestavam de forma inesperada. Durante o dia, ele via flashes do porão da casa, como se estivesse sendo puxado de volta para aquele lugar maldito. Essas visões eram tão vívidas que ele podia sentir o cheiro de mofo e ouvir os murmúrios ininteligíveis da figura desfigurada que haviam encontrado lá embaixo. Lucas tentou racionalizar suas experiências, mas à medida que as visões se tornavam mais frequentes e intensas, ele começou a duvidar de sua sanidade. Certa noite, ele acordou para encontrar marcas de arranhões em seus braços, como se tivesse sido atacado durante o sono. Ele não conseguia se lembrar de como aquilo havia acontecido, mas as marcas eram reais, dolorosamente reais. O grupo, antes unido, começou a se afastar. Ninguém queria falar sobre o que haviam experimentado, como se temessem que dar voz aos seus medos os tornaria ainda mais reais. Tentaram seguir em frente com suas vidas, mas o que quer que tivessem encontrado na Casa dos Pesadelos os seguiu. Uma presença sombria e constante que envenenava cada aspecto de suas existências. Não era apenas uma atração de Halloween, como pensaram inicialmente. Era algo mais antigo, mais maligno e agora fazia parte deles. Conforme os dias passavam, cada um dos amigos se viu cada vez mais isolado, tanto dos outros quanto de si mesmo. O medo e a paranoia que sentiam cresceram exponencialmente. José, incapaz de suportar as noites sem sono e os constantes ataques de pânico, começou a tomar sedativos, mas mesmo assim, as criaturas de seus pesadelos o perseguiam. Ana, que sempre foi a mais empática do grupo, começou a se perder em um abismo de tristeza e desespero, sentindo-se como se estivesse se afogando em um oceano de vozes que nunca se calavam. Mateus, que outrora era o cético, tornou-se obcecado em descobrir a verdade sobre a casa. Ele passava horas e horas pesquisando sobre o local, tentando encontrar uma explicação racional para o que haviam experimentado, mas quanto mais fundo ele cavava, mais ele encontrava histórias de desaparecimentos e tragédias ligadas àquela maldita casa. Ele começou a acreditar que a única maneira de acabar com seus tormentos era confrontar o mal que haviam liberado. Mas sabia que isso poderia custar sua sanidade. Ou pior, sua vida. Lucas, uma sombra do homem confiante que uma vez foi, começou a perder a noção da realidade. As visões que ele tinha durante o dia se misturavam com seus pesadelos noturnos, tornando difícil distinguir o que era real e o que não era. Ele começou a evitar dormir, temendo o que poderia encontrar em seus sonhos. Mas isso só piorou sua condição. Ele começou a ouvir o murmúrio incessante da figura desfigurada em sua cabeça, palavras que ele não conseguia entender, mas que o levavam cada vez mais perto da loucura. Eventualmente, o grupo se desfez completamente. Cada um foi consumido por seus próprios demônios, incapaz de buscar ajuda ou consolo nos outros. A Casa dos Pesadelos havia cumprido sua promessa. O que eles encontraram lá dentro nunca mais saiu deles. O que começou como uma noite de diversão se transformou em uma espiral descendente de terror e loucura, da qual eles nunca conseguiram escapar. A história deles é um aviso para todos que buscam emoções mais baratas e diversão em locais que prometem mais do que simples sustos. Algumas casas, alguns lugares, carregam em si uma escuridão que não pode ser contida. Uma maldição que se agarra àqueles que ousam entrar e se recusa a deixá-los ir. E se você está curioso para saber mais sobre histórias como essa, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum detalhe dos vídeos mais assustadores e intrigantes. Quem sabe qual será a próxima história que iremos contar? Ou a próxima verdade que iremos revelar?